Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A caminhada quaresmal não é para a autossatisfação, mas sim para o verdadeiro arrependimento que nos transforma em pessoas novas. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 58, dos versículos 1 ao 9, pertence à seção conhecida como o Trito Isaías, escrita no período pós-exílico. O povo já voltou da Babilônia, o templo foi reconstruído, o culto foi restaurado, mas algo estava errado. Externamente havia jejum, havia oração, havia ritos. E interiormente havia injustiça, havia opressão, havia exploração. E com isso há aqui um confronto profético contra a religiosidade vazia. E Deus ordena ao profeta que clame com força. Não é denúncia sussurrada, é proclamação pública. Clama em alta voz. A verdade não pode ser acomodada ao conforto social. E aí vem uma pergunta do povo: por que jejuamos e não atentas? Jejum no hebraico bíblico significa humilhação diante de Deus, reconhecimento de dependência. Mas o problema não é o jejum em si, é o contraste entre prática religiosa e prática social. Ou seja, o jejum ele não está levando a uma prática de vida encarnada, pois a finalidade do jejum não é o jejum em si, mas ao que nos leva. O povo se humilha externamente, mas também estruturas de opressão são mantidas. E Deus denuncia a incoerência entre liturgia e ética. Do que adianta uma tentativa falsa de mudança? Cumpre-se todo um legalismo ritualístico, todo um legalismo de sequências de orações, mas o interior ainda continua duro, endurecido pelo pecado, pela soberba, pelo egoísmo. Agora, o verdadeiro jejum é soltar as correntes da injustiça, libertar os oprimidos, repartir o pão com o faminto, acolher o pobre. A espiritualidade bíblica é inseparável da justiça social e nós aqui não estamos reduzindo a uma prática apenas de questões materiais. Ou seja, o desagravo interior leva e remete ao desagravo exterior. Uma vida sem sentido, que não busca verdadeiramente uma mudança. E quando não se busca a mudança pautada em Deus, fica difícil qualquer coisa na vida. Qual que é o sentido então do jejum? Vai cumprir meramente uma questão estética, de capricho, de gosto? Apontando para você, olha, eu consegui fazer isso, essa não é a proposta. E nesse sentido, o capítulo 58 de Isaías ensina 3 princípios fundamentais. Deus rejeita culto sem conversão ética. A verdadeira espiritualidade transforma relações. Luz e cura vêm da prática da justiça. Nós não podemos simplesmente dimensionar a nossa espiritualidade na questão de performance, de uma exibição. É preciso, então, que a piedade realmente seja piedosa. Em que aspecto? Que leve à transformação. É preciso praticar a misericórdia. Não basta jejuar de comida, é preciso jejuar da injustiça, da indiferença e da hipocrisia. É preciso perdoar quem nos feriu, combater estruturas injustas, repartir recursos, defender a dignidade humana. O texto em nenhum momento elimina o jejum litúrgico, ele o purifica. E da mesma forma,
no Evangelho de hoje, em Mateus 9, dos versículos 14 e 15, o embate de Jesus é exatamente isso. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? E disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Assim como o texto de ontem, Jesus já está falando sobre o seu sofrimento, que o Filho do Homem há de sofrer, a própria dimensão da paixão. Mas aqui, novamente, é a questão do jejum. O jejum que agrada a Deus. O jejum da escolha de Deus. Santo Agostinho, no sermão 528, reflete sobre o jejum. E ele diz assim: já que os dias de jejum chegaram, meus caríssimos irmãos e irmãs, é com razão que o profeta cujas palavras nos foram lidas nos ensina a maneira de jejuar, na medida em que, segundo ele, nem todos os jejuns agradam a Deus. A pessoa que se propõe a observar a quaresma deve então tomar cuidado para não buscar nisto sua própria satisfação, pois então suas mortificações só fariam desagradar ao Altíssimo. E de fato, o que nos diz o profeta? Aqui está: de que serve jejuar, se com isso não vos importais, e mortificai-vos, se isso não prestai atenção? No dizer do profeta, nas palavras do capítulo 58 de Isaías, pessoas se queixavam de que o Senhor não tinha prestado nenhuma atenção aos jejuns delas e nem observado suas humilhações, como se Deus ignorasse qualquer coisa. Não foi escrito sobre ele que: Deus eterno, vós penetrais os segredos, conheceis os acontecimentos antes que aconteçam? Poderia ele ignorar o que existe, se ele sabe até mesmo do que não existe? Isso conforme está lá em Daniel 13, versículo 42. Não, meus caríssimos, mas Deus não sabe tudo no sentido, pois foi dito que ele ignora tudo que não é digno de ser conhecido. Por consequência, tudo que é mal e injusto dizemos que Deus ignora, porque isso merece não ser conhecido. Não é que Deus esteja ignorando, é que Ele não está dando o devido conhecimento, pois aquilo que é falso, aquela oração que não é espontânea, não faz sentido. E Jesus, ao debater sobre o jejum, ele traz uma dimensão messiânica, pois na cultura judaica o jejum estava ligado à penitência, também à expectativa messiânica. E o que ele pergunta: podem porventura os filhos das bodas jejuar? Ou seja, ter capacidade, possibilidade? Enquanto o esposo está presente, o jejum perde seu sentido penitencial. E é interessante que temos os amigos do noivo. O casamento era símbolo de alegria escatológica. Não é tempo de luto, é tempo de celebração. Vejamos que Jesus não é apenas mestre, ele é o esposo messiânico. Ele está aqui trazendo a dimensão de uma alusão à paixão. Mateus antecipa a cruz. O tempo do jejum virá quando o esposo for tirado. E novamente, se tudo que nós estivermos fazendo não tiver como centro uma verdadeira libertação, primeiramente das estruturas do pecado, mas também das estruturas de um egocentrismo que leva a uma satisfação unicamente individual, particular, o jejum ele tomou uma dimensão errada. Estamos deixando Jesus isolados em nossas vidas, nas relações sociais, nas relações de vida, de prática, enquanto tudo isso realmente não for dimensionado na maneira correta, ainda haverá dificuldade de entender que o jejum cristão não é ritual vazio, é expressão de desejo por maior intimidade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.